Salmos de número 126. Eu vou ler aqui na tradução Almeida Revista e Atualizada no Brasil. Pode ser que tenha alguma diferença aí de sinônimos na leitura que você vai executar na sua Bíblia. Mas caso você preferir, você pode acompanhar também na nossa tela aqui, que vamos passar a leitura da forma como eu estarei efetuando aqui. Podemos? Amém? Salmos, fica o livro no meio da Bíblia, né? Sabemos que Salmos não tem capítulos, eles são numerados, porque Salmos é uma coletânea de poesias e cânticos. Então nós vamos ler o de número 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez mesmo o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Pode sentar, por gentileza. Encerramos a mensagem ministrada na celebração 1 desta manhã, trazendo à luz a nossa ministração, o princípio da semeadura. E é exatamente o que acabamos de ler nos últimos versos: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Para chegar a esta finalização desse pequeno salmo, que é conhecido como um dos salmos da ramagem, da celebração da coroação dos reis de Israel, ou da celebração dos anos dos reis, dos seus reinados, quando estendiam ramos de palmeira, ou então aqueles que eram mais abastados, as suas capas de linho ao chão, para que os reis pudessem, em sua montaria, passar na rua, e havia uma grande festa celebrando. Israel, comumente no tempo dos reis, produzia essa festa. Eles cantavam esse cântico ao Senhor em gratidão, recobrando o livramento do cativeiro no tempo babilônico. O Senhor restaurou a nossa felicidade, restaurou-nos a nossa terra. O Senhor mudou o nosso cativeiro em liberdade. Era esta a festa da celebração de um grande livramento. Então, o recobrar dos sonhos faz com que o salmista traga também aqui rememorar do que é que produz um sucesso, do que é que produz a felicidade, porque o Senhor está com a mão estendida para nos abençoar. Deus tem interesse que nós sejamos realmente agraciados com as benéficas do reino, não é? Como diz as Escrituras, as beneficências destinadas a Davi são aquelas que o Senhor também dispensa a nós. A fidelidade ao Senhor produz isso, como diz a palavra em Malaquias: o Senhor tem as janelas do céu abertas e derrama sobre nós bênçãos maravilhosas. E se nós também soubermos pedir ao Senhor, não é? Pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. São promessas de garantia de vitória.
especialmente aquela da boa oração, a oração sábia. E o Senhor Jesus diz: olha, se acaso um pai for interpelado pelo seu filho ao pedir pão, lhe dará em lugar de pão uma pedra? Ou se pedir peixe, vai dar em lugar de peixe uma serpente? Vós, sendo maus, sabem dar bons presentes ou boas bênçãos, boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Senhor, ou seja, o Pai, o Espírito Santo àqueles que lhe pediram. Ou seja, uma boa oração, uma oração sábia, sabendo o que nós queremos receber de Deus, porque é melhor ter o Senhor em nossa vida do que as coisas que Ele tem. Tem muita gente só interessada nas coisas de Deus, né? Mas não interessada no Deus, Senhor das coisas. Então nós precisamos saber pedir, e pedir bem, não por o nosso próprio desejo, mas para que a glória de Deus seja manifesta em nós. Então a boa pedida, a boa petição é orar a Deus: Senhor, me presenteia com o Espírito Santo. Esta é a oração sábia. Inclusive o apóstolo diz: pedis e não recebeis, porque vocês pedem mal, para gastarem vossos próprios deleites, ou seja, para satisfazer seus próprios desejos, o egoísmo. E queridos, nós estamos numa sociedade nesse tempo que privilegia, celebra o eu, não é? Se acaso as coisas não acontecerem da forma como queremos, como pensamos e até como achamos, não é? Uma revolta se apresenta, é o tempo da manifestação dos próprios desejos, do suprimento das suas causas. E isso não é só fora do contexto do reino de Deus, não, na igreja. Se não acontecer do meu jeito, se não for dessa forma. E agora já tem gente criando a sua própria igreja. Eu sou a igreja, então eu não preciso de pastor, não preciso de igreja, porque eu mesmo sei o que é melhor para mim. É o tempo dessas coisas, mas nós não podemos nos aliar a isso. Nós precisamos ser restaurados piamente ou plenamente pelo Espírito Santo, para uma mudança, entender que há um princípio para que nós venhamos a ter uma vida realmente abençoada, quando a mão de Deus vai surgir efeito, porque a palavra diz que a mão do Senhor está estendida para abençoar. E aí o salmista fala que a questão toda é a semeadura. O que você semeia? Porque quando você semeia, mesmo sofrendo, mesmo com muita dificuldade, pode ter certeza, vai colher, como diz as Escrituras, a 100, a 60 e a 30 por 1. Então a palavra dessa noite é nesse sentido da restauração dos sonhos. Eu quero trazer aqui para nós pontos que nós precisamos ter na mente. Nós somos realmente abençoados, somos, porque nós privilegiamos o Senhor das coisas em detrimento das coisas de Deus. Nós queremos Deus primeiro, não é? Nós queremos o reino e tudo quanto envolve o reino primeiro satisfeito em nossa vida. Nós queremos o Senhor no trono, mas precisamos obedecer os princípios bíblicos. E aí, quando nós estamos alinhados a isso, sabendo que quem sai andando e chorando, como diz aqui o texto, enquanto semeia, voltará com alegria, ou seja, feliz, trazendo os seus feixes, nós estamos garantidos nessa esperança. Então nós precisamos ter conhecimento. O que Deus está fazendo quando nós temos essa vida restaurada? O que Ele produz em nós e o que nós podemos vivenciar mesmo? Primeiro é uma volta à esperança. Repita comigo: volta. Todos juntos: volta à esperança. Ou a volta da esperança, né? 1 Pedro capítulo 3, Pedro escrevendo à igreja, no seu primeiro capítulo de sua carta, capítulo 1, versos 3 e 4, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Repita comigo: esperança viva. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês,
Então, olha o que o apóstolo Pedro fala acerca da esperança que nós alcançamos numa vida restaurada. Não é uma esperança qualquer, não é uma esperança coisa, mas é uma esperança ser. Porque quando fala aqui esperança viva, não está falando daquilo que nós podemos alcançar, mas sim da esperança que nós podemos nos relacionar. A esperança viva, queridos, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a garantia de nossa vida eterna. Uma vez que temos consciência de que o Senhor restaurou a nossa vida, Ele foi na cruz, retomou a nossa caminhada para uma vida eterna, porque isso foi a produção de Cristo na cruz, ao vencer o pecado que nós não tínhamos condição de vencer. Agora estamos livres, como diz Romanos 8:1, nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque nele a esperança está sedimentada. Agora, livres, portanto, da condenação do pecado, nós podemos viver segundo Deus. E o que vai cercear, ou o que cerceava a nossa bênção, não existe mais. O pecado não terá mais domínio sobre vocês. Então olha o que fala aqui: por meio da ressurreição de Jesus, ou seja, Ele venceu a morte, venceu a consequência do pecado, para que nós viéssemos a ter a esperança viva. Olha o que Paulo fala agora a Tito, em sua carta, Tito capítulo 3, verso 7. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Aquilo que eu acabei de dizer, a palavra fundamento, não é? A nossa esperança garantida está no Senhor, o Senhor da vida. João 14:6, conhecemos esse versículo, não é? Todos nós já ouvimos. Disse o próprio Jesus: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos no Senhor a esperança. Não mais estamos condenados à morte, às consequências do pecado, mas no Senhor, queridos, mesmo ainda sendo frágeis, mesmo ainda incapazes, porque nós nunca conseguiremos resolver o problema da fragilidade do pecado em nossa vida, por mais esforço que façamos, e precisamos manter os esforços para pelo menos minimizar os atos de pecado, de erro e as consequências que podem cair sobre nós. É no sangue de Jesus que nós somos lavados, somos purificados, temos a garantia da esperança e de um futuro. Glória a Deus por isso, né? 1 João 1,7, a palavra de Deus fala bem claramente, né? Mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia por isso. Porque você sabe muito bem, por mais que você tente, não, amanhã eu vou fazer diferente, agora a partir de hoje não vou mais cair nessa situação, não vou mais entrar nessa mesma coisa. Daqui a pouco está lá você nisso. E quando eu falo você, somos nós todos, né? Por isso que é a graça de Deus que nos alcançou. Por mais que venhamos a tentar a ser benevolentes, sermos dados às ações do bem, em algum momento a nossa carne manifesta. E é nessa hora que o Espírito Santo precisa estar no controle. Porque se ele não tiver, ai de nós, perecemos. Mas no Senhor nós temos a esperança de que Ele vai suprir a nossa fragilidade. O outro ponto aqui que nós não podemos esquecer, quando fala da volta da esperança, é essa esperança de que, mesmo sendo limitados, Deus continua a nos purificar por meio de seu sangue pela fé. A outra é a renovação de planos, ou a renovação dos planos. Repita comigo: renovação dos planos. Olha o que a palavra de Deus falando ao povo de Israel na sua situação mais difícil, Jeremias profetizando acerca dos problemas que viriam por causa
do afastamento do povo a Deus. Ele fala lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, verso 11, Deus dando ali mais uma pitada de sua garantia de promessa, de um futuro maravilhoso, de uma esperança. Ele diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Repita comigo: Deus conhece os melhores planos para mim. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, né? Eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Antes de qualquer coisa aqui, eu quero trazer rapidamente a você uma vacina com relação à doutrina muito difundida hoje, que é da prosperidade ilimitada. Não, esquece isso, não é? Senão não haveria harmonia nas Sagradas Escrituras com relação aos de problemas que enfrentamos, as dificuldades que temos que superar no mundo, não é? As coisas não estão todas resolvidas para nós. Nós precisamos, enquanto estar aqui, peregrinos, como diz as Escrituras, na terra, em um pequeno lapso temporal, ou seja, pouco tempo, porque a vida passa como um vapor, como diz o Salmo de número 90, é rápido, é como uma erva, floresce, murcha e cai, é rápido, não é? 70 anos aí, a vivacidade das pessoas, após isso, são aqueles que muito vigorosos, não é, em sua saúde, continuam avançando por mais tempo, diz as Escrituras. Então veja bem, passa rápido. Agora, enquanto nós estamos aqui, os desafios, as lutas virão. Inclusive Jesus deixou bem claro, não é porque nós somos salvos, não é porque nós temos a graça de Deus, não é porque nós somos abençoados, que nós não vamos sofrer as mazelas impostas pelo sistema mundano, pelo inimigo de nossas almas. No mundo vocês terão o quê? Ninguém gosta dessa palavra, né? Nós só queremos bênção. E você pode até se avaliar com relação a isso. O tempo que você ora, o tempo que você fala com Deus, quanto você pede para você? Você já parou para pensar nisso? Suas orações, quanto carregada de pedidos para você, ou para satisfazer o seu círculo de família, de relacionamento, você ora? É o tempo todo: Senhor, eu preciso disso, abre as portas para mim, Senhor, me livra disso, Senhor, cura, Senhor, abre as portas, Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá uma casa. Sabe, nós temos um problema enorme com relação a nos satisfazer, não com o Senhor das coisas, mas com as coisas dele. É um problema terrível. Mas precisamos saber, queridos, que quando nos rendemos a Deus e abrimos mão plenamente de quem nós somos, passamos a depender totalmente de Deus, os planos de Deus são melhores para você do que aquilo que você imagina. A palavra, inclusive, Paulo reproduz esse verso, né? Nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais passou pela mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Ele tem preparado para você. Mas entenda uma coisa: não é você que sabe, não é você que tem, não é você que sonha o melhor para você, não é? É o Senhor que tem os melhores planos para a sua vida. Enquanto não entrarmos nesta consciência, e aí compreensão, ou seja, colocar para dentro para poder viver o que Deus tem preparado para nós, nós não vamos usufruir dos bons planos que Deus tem para nós, de nos dar uma esperança no futuro. Mas eu tinha um plano com relação à minha carreira, eu tinha um plano com relação a isso, um plano com relação àquilo. Irmãos, quando eu estava preparando a minha vida estudiosa, né, para exercer o reino de Deus, e desde tenra idade eu coloquei, não é, o chamado de Deus como prioridade na minha vida, e abri mão de todas as possibilidades de realização pessoal para primeiro realizar a obra de Deus. Mesmo dentro do chamado de Deus para a obra de Deus, eu tinha um sonho a realizar em minha vida, e o sonho era deixar
o meu país, entrar para uma agência missionária, me preparar e ir para uma outra nação. Eu tinha até o nome do país, o lugar, estudado, que eu queria ir para lá executar uma obra de Deus, me programando para isso, mas Deus tinha dentro do reino dele outros planos. Aí eu não sabia que uma rendição ao Senhor, até nesses planos, era Ele na minha vida. E durante muito tempo eu questionei isso, mas Senhor, eu queria fazer isso, eu queria ir para este lugar, eu queria estar exercendo esta atividade, mas o Senhor disse assim para mim: eu quero você aqui, né? Então, qual é o melhor? O melhor é o plano de Deus, queridos, e os planos do Senhor, eles não serão frustrados. Repita comigo: os planos de Deus acontecerão. Amém? Diga assim a pessoa que está bem próxima de você: Deus tem planos lindos para você. Agora, veja bem, queridos, os planos lindos de Deus só acontecerão em nossa vida se nós nos dermos ao avivamento espiritual. Então, o terceiro destaque aqui desta palavra da restauração dos sonhos é que nós precisamos estar debaixo. Não é debaixo de uma limitação, não. Deus é tão maravilhoso que Ele não quer limitar você, Ele potencializa você. O avivamento espiritual é para fazer-nos ir muito mais além daquilo que nós poderíamos ter de possibilidade, de capacidade, de condição. Porque Deus não se limita a você, Ele está limitado, se é que nós poderíamos usar essa palavra, ao próprio Deus. E aí, quando falamos que Ele está limitado em si mesmo, Ele está no ilimitado. Esse é um atributo pessoal de Deus. Deus é ilimitado, não há limites para Ele. Então, se não há limites para Ele, e como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e o verso 19 e 21, você pode ler aí, nós somos o templo do Espírito Santo, a morada do Deus vivo, ou seja, Ele está em nós. Aí eu tenho que trazer aqui para vocês uma frase que a pastora Hélida pregou há muito tempo atrás, não é? Eu sou limitado, mas o ilimitado habita em mim. Olha que lindo isso, né? Ela falou assim: eu sou limitada, mas o ilimitado habita em mim. E aí, quando isso acontece, não é? Eu sou limitado, mas o ilimitado está em mim, habita em mim. Sabe o que, queridos? Ele, em suas ações, em seus planos, não é? Em nossa vida avivada, ou seja, sob o comando do Espírito Santo, não há limites para o que Deus pode realizar por meio da sua vida. A única limitação será você extinguir o Espírito Santo. Mas aí com relação a isso há um alerta para nós. Nós não podemos retirar o Espírito Santo da nossa vida. Não extingais o Espírito Santo, não entristeçam o Espírito Santo. O entristecer do Espírito Santo levará ao afastamento. Mas nós temos o privilégio, queridos, de sermos a geração em que a profecia proferida pelo profeta Joel, lá no livro de Joel, capítulo 2, versos 28 a 29, nós somos essa geração em que esta profecia está se materializando, acontecendo, se cumprindo. E há de ser, olha só a palavra, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. São dias em que nós estamos vivendo isso. O derramar do Espírito Santo não é simplesmente para a manifestação dos dons do Espírito, que a palavra de Deus descreve, tanto dos dons ministeriais, como dos dons de ferramentas para a realização do serviço na causa, mas é um
reanimar, um restaurar, para levar a mensagem salvadora, renovadora, transformadora da vida do homem perdido para um homem salvo, de desesperança para a esperança, da desgraça para a graça de Deus, não é? Nós precisamos entender, queridos, que é esse tempo, é um tempo de desafio, aonde o esfriamento espiritual tomou conta e permeou os corações. É a hora daqueles que são da chama contagiarem, influenciar positivamente o reânimo. Quando fala reânimo, é a vida de Deus às pessoas. Tem alguém que está fragilizado, tem alguém que está afastado, tem alguém que caiu no tempo da pandemia, esfriou, precisamos ir até eles, orar com eles, recobrar, reanimar, reviver. É nosso papel, é nosso papel. Agora, nós precisamos estar munidos espiritualmente da chama de Deus, o altar restaurado, porque se formos sem preparação, ao invés do fogo esfriar o gelo esfria você, não é? É o problema. Então tem que estar cuidado, não dá para você ir buscar alguém ferido se você não está em tratamento, se você não está remediado, tomando os remédios, as vacinas, vacina espiritual, enxertado no Espírito Santo, para que o altar flamejante, como em Atos capítulo 2 do Pentecoste, fogo do Espírito Santo em sua vida, não para sapatear, nem para falar em línguas, nem sair fazendo manifestações, porque isso muitas vezes não representa a realidade do altar restaurado, porque o altar restaurado é aquele que está amando o Evangelho para a produção de vida e frutificando. Olha o que o profeta Isaías fala acerca disso, sobre esse recobrar do avivamento espiritual, falando que é o próprio Deus, quando nós damos lugar, é que o faz. Isaías capítulo 57, verso 15, a palavra de Deus nos diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, é o próprio Deus falando, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. E a palavra de Deus, o próprio Jesus garante isso. Olha, aquele que é quebrantado, ou seja, está bem quebrado, está com o coração quebrantado e contrito, ou seja, abatido, o Senhor não vai abandonar. Tem a tradução que diz assim: o Senhor não despreza, porque o coração quebrado, queridos, é o coração que não é um coração pedregoso, mas é um coração dado, aberto, e há uma garantia de esperança com relação a isso, pois o próprio Senhor fala: buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Para finalizar essa palavra, eu quero trazer também a você Paulo falando à igreja de Colossos, na sua carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 4 e 5, olha o que diz a palavra: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm. Agora ele está falando do testemunho, repita comigo: testemunho. Lembra que eu falei para que nós possamos, ou que venhamos a ajudar a outros, precisamos ter uma vida espiritual realmente restaurada? Então é questão de testemunho. Então, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que têm por todos os santos, por causa da
esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. É aí para você entender melhor o que Paulo estava dizendo aos irmãos da igreja de Colossos, nesse contexto do avivamento espiritual, do socorro, da ajuda, do nosso papel como filhos de Deus para levar a chama do avivamento àqueles que precisam de ajuda, recobrar a nossa trajetória de avivadores no Espírito. Tudo se centra na fé. Neste ano, nós estamos celebrando o ano da fé. Em toda a mensagem, as palavras que temos ministrado, temos trago no pano de fundo da mensagem, das atividades, a fé. E, meu irmão, a fé no Senhor não é só de boca, não é só no estar com o nome alistado num hall de membresia de uma igreja. Isso não nos garante uma vida na fé. O que nos garante uma vida na fé é uma aprovação do Espírito Santo em nós. É a vida do Espírito manifesta em nós, produzindo, como sempre, reiteradamente aqui neste púlpito tenho compartilhado com você, com o Espírito Santo trazendo a manifestação, o fruto que ele produz. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gálatas capítulo 5, verso 22, não é? E você precisa alinhar isso na sua vida. Está acontecendo? Se não está, você precisa clamar: Senhor, produza em mim, Espírito Santo, este fruto. Essa é a oração, queridos, que nós temos que ter em todo o tempo do nosso relacionamento, em investimento a sós com Deus. E aí tem, não é, o que o Espírito Santo produz: o amor, a felicidade, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, e eu quero destacar a fé, a mansidão, domínio próprio. Destaque aí para você entender a fé. Todo o tempo que o Espírito Santo tem falado comigo nisso, eu fico chocado, porque a fé, ela é produzida em nós, não porque nós temos a capacidade de sermos pessoas de fé, mas é o próprio Deus que nutre, produz a fé em nossa vida. Então, o que nós precisamos é dele, nós precisamos do Senhor, precisamos investir em relacionamento profundo com ele. Olha, meu irmão, ninguém pode, minha irmã, ninguém pode em seu lugar, nem por você, tomar a boa decisão. O Senhor, Deus nos liberta, o nome de Jesus traz o livramento, a oportunidade, a pregação por meio do Evangelho, produz a oportunidade da tomada de decisão para o arrependimento, mudança de atitude. Eu tomo a decisão para a mudança, mas eu não tenho forças para mudar, eu não tenho condição de produzir a mudança. Então o Espírito Santo, quando eu tomo a decisão, é como se eu abrisse uma porta, ele, convidado, ele entra. Apocalipse capítulo 3, verso 20, para encerrar. O próprio Jesus, fazendo menção disso, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele ceará também comigo. O Espírito Santo, então, hoje, nos oportuniza essa chance, está batendo, recobrar, restaurar os sonhos de Deus na sua vida. Mas essa é uma decisão pessoal, ninguém pode tomá-la por você, né? Ninguém pode decidir por você e investir em tempo
com Deus, em privilegiar a obra de Deus na sua vida, mas você pode. E hoje, enquanto estiver nascendo o sol, enquanto estiver declinando o sol, enquanto Deus oportunizar dias, nós temos chance. Mas virá um tempo em que Ele vai recolher a sua igreja. O Espírito Santo levará-nos ao encontro do Senhor Jesus, e não haverá mais tempo. O tempo é agora. Coloquemos de pé no nome de Jesus, por gentileza. Então, se o tempo é agora, a oportunidade é agora, feche seus olhos, por gentileza. Curva sua cabeça. O Senhor das oportunidades está te dando a chance. Ah, mas pastor, eu tenho já uma vida dedicada ao Senhor, mas você pode melhorar. Você pode crescer. Você pode renunciar a algumas coisas que você tem direcionado em sua vida e tem freado a ação de Deus por meio de você. O Espírito Santo. Precisamos mesmo desse tratamento do Senhor, precisamos desse livramento, precisamos da obra de Deus, mas vívida em nós. Então receba uma oração agora. Senhor, eu apresento diante de Ti o auditório aqui presente, Senhor, aqueles também que estão nos assistindo online, ou verão essa mensagem em nosso canal. Espírito Santo, o Senhor é o Senhor da bênção, é da bênção da Tua presença, é da bênção do avivamento, Espírito Santo, ou seja, da vida do Senhor em nós. E nessa noite aqui, Senhor, nós não viemos meramente passar tempo, nós não viemos aqui, Senhor, simplesmente para trazer para nós uma palavra para viver uma semana. Não, nós estamos buscando a vida eterna. Nós estamos, ó Deus, privilegiando a vida eterna, Teu governo, a renúncia do nosso eu, para que o Senhor possa colocar em nossa vida os planos elevados que o Senhor tem a nosso respeito. Obrigado, Senhor, por nos oportunizar esta bênção, nos dar essa chance para melhorar. E não é à toa, Senhor, que Teu Espírito Santo nos comoveu e nos moveu para que aqui estivéssemos nesse exato momento, para sermos premiados com a Tua palavra, presenteados na Tua graça, no nome de Jesus. E não nos deixe, Senhor, de forma nenhuma permanecer da forma como estamos, mas nos ajude a avançar, a melhorar, a crescer, no nome de Jesus. Amém.